sempre, todas as segunda-feira, às 6 da manhã, das 6 às 6h30, eu estou aqui numa live falando sobre como lidar e como vencer os seus medos, tá? Como lidar e como vencer os seus medos. Hoje nós vamos falar de mentiras, né? Mentira que você criou na sua cabeça, que você acreditou na sua cabeça, acerca de medo e acerca de pensamentos negativos que têm prejudicado sua vida, tirado sua paz. E hoje eu quero realmente, através de algumas ferramentas e principalmente da palavra de Deus, dar para você ferramentas práticas, objetivas, para que você realmente possa superar de uma forma sobrenatural os seus medos e as suas dores, tá certo? Então, como sempre, o desejo é que de fato esse momento faça toda a diferença na sua vida, e o meu desejo é que Deus possa usar esse momento, essa palavra, né, para realmente trazer respostas, trazer cura ao seu coração. Lembra? Nós havíamos dito que Deus, tendo conhecimento claro do que o pecado faria com nossa mente e como isso iria afetar de uma forma muito negativa a nossa alma, né, a nossa vida emocional, Ele então nos deu uma revelação poderosa, a sua palavra, como ferramenta para nos guiar, para nos libertar. O assunto de hoje, como nós falamos, vamos falar de mentiras que nós criamos e que nós acreditamos acerca de pensamento e acerca de medo que nos prejudica, que hoje nos prejudicam. Então a gente precisa saber que muitos dos problemas que nós temos são consequências de mitos que nós criamos, o que nós aprendemos no transcorrer da nossa história, e a gente, por não saber lidar com essa realidade, e então isso tem gerado mais dor, mais sofrimento e mais problema do que outra coisa para nós, tá certo? Eu gostaria de convidar você e pedir você que compartilhe realmente dessa live, se realmente tem feito importância na sua vida, compartilhe, dê o seu like, porque dessa forma o YouTube, né, vai entender que esse conteúdo é importante e vai, sempre que tiver um conteúdo da nossa parte, ela vai fazer muitas outras pessoas saberem também. Então, bem, nós vimos na semana passada que nós devemos prestar atenção, nós devemos prestar muita atenção a pensamentos que geram emoções negativas dentro da gente. Lembra? Você precisa entender uma verdade. Você não consegue gerir o que você não pode medir. Presta atenção, nós não podemos gerir aquilo que nós não podemos medir, aquilo que a gente não tem como facto, aquilo que a gente não tem de maneira mensurável, a gente não consegue também tratar com ele. Isso é realidade. E seus pensamentos na sua vida emocional também não é diferente. Nós falamos na semana passada como surgem pensamentos negativos, como surge a depressão e como realmente nós devemos lidar com essas coisas. E hoje nós vamos continuar apresentando ferramentas práticas, objetivas, para você saber lidar realmente com seus medos e com a sua dor. E hoje o nosso tema é falar realmente de pensamentos, de mentira que você criou na sua mente acerca de pensamentos e medo. Mentiras que você criou na sua mente, você acreditou nela acerca de medo e acerca de pensamentos negativos que hoje servem exatamente de laço, de problema para te prejudicar, tá certo? Te prejudicar. Então, nós falamos na semana passada que é muito bom, nós temos um diário onde a gente vai anotar todos os pensamentos que surgem na nossa mente e que geram dentro de nós emoções negativas. Não é um pensamento simples. Muitas vezes você pode pensar numa coisa e isso não gerar nenhuma emoção negativa, mas você precisa dar atenção, você precisa não dar atenção, na verdade, você precisa, prestar atenção naqueles pensamentos, naquelas coisas que ao pensar, ao virem a sua cabeça, ela tira
você realmente alegria, tira o seu humor, ela faz com que você realmente não tenha mais desejo de continuar o seu dia. Então, esses pensamentos que geram essas emoções negativas, que atrapalham totalmente a sua psique, tira a sua paz, isso aqui sim você precisa, então, anotar, porque isso é muito importante que você faça isso, tá certo? Bem, uma coisa que nós precisamos saber é que nós não temos como evitar a nossa mente de pensar coisas negativas. Infelizmente, a gente não tem como programar a nossa mente e dizer assim, a partir de hoje eu vou selecionar que coisa eu devo pensar, que coisas eu não devo pensar. Então, a pergunta é, como me reagir perante esse pensamento? Bem, eu quero que você entenda uma coisa muito interessante. Pensamentos negativos são consequência de traumas que você foi gerando na sua vida no transcorrer da sua história. Nós temos uma história, nós não somos fragmento no espaço. Então, houve algum evento emocional na nossa vida lá no passado que gerou mágoa, trouxe dor, trauma, causou muito sofrimento na nossa mente, muito sofrimento para a nossa vida. E então isso ficou marcado na nossa história. Infelizmente está ali, são muitas coisas, nós muitas vezes estamos entupidos com tantas coisas. Agora, a pergunta é como lidar com esses pensamentos? Existe uma ilustração que é muito poderosa e foi muito impactante para mim, para aprender como lidar com esses pensamentos negativos e como superar de uma vez por todas esses pensamentos que geram emoções negativas dentro de nós, que faz a gente perder o nosso dia. Então, conta-se uma história, imagine sua vida, imagine você está dando uma festa de aniversário, você está no seu aniversário, você convidou seus amigos, seus parentes, e ali está tudo bonito e você está tudo bem. E daqui a pouco você percebe que dentro dessa festa, que está tudo bem organizado, tudo bonito, todo mundo alegre, entra uma pessoa que não é convidada e uma pessoa que você não tem bom relacionamento com ela, mas ela entrou na sua festa. E aí o que você faz? Você olha aquela pessoa, essa pessoa te incomoda, tira a sua paz, você vai até ela e diz, olha, por favor, você não é bem-vindo aqui, não quero que você fique aqui na minha festa, você vai estragar minha festa. E você, quando vira e volta, aquela pessoa continua dentro de sua festa. Você vai outra vez, por favor, eu não quero você aqui, já te falei, sai da minha festa, porque você aqui me incomoda, você não me dá paz e tal, eu não sou teu amigo, eu não quero você aqui na minha festa. Você vira, senta para comer, começa a falar um pouco com teu amigo, quando você volta, aquela pessoa está ali sentada outra vez na sua festa, conversando, rindo, brincando, você chega lá outra vez, você fala assim, olha, por favor, não quero que você fique aqui na minha festa, porque você na minha festa, você me atrapalha, você me prejudica e eu realmente preciso que você saia porque não faz bem. Só que o que acontece? O tempo está passando, você não está conseguindo comer uma refeição, você não está conseguindo terminar a sua comida, você não está conseguindo terminar de tomar o seu refrigerante, você não está conseguindo dar atenção às pessoas que deveriam ter atenção, que são seus amigos, são convidados, você não está conseguindo curtir esse mais um ano que foi um presente que Deus te deu. Por quê? Porque você está preocupado com aquele indivíduo que entrou na sua festa sem ser convidado e que nem está nem aí para você. Aquele indivíduo está ali, pelo que você percebe, todo mundo está tranquilo, nada mudou na festa, todas as pessoas estão curtindo a festa, tentar falar com ele e tal. O que você deve fazer? Você tem que parar de dar atenção para aquele indivíduo. Você tem que colocar o seguinte pensamento na sua cabeça. Esse indivíduo é apenas um acontecimento do passado que aconteceu comigo e que está aqui. Na verdade, ele não está me atrapalhando. Eu é que estou agora, por causa do trauma que ele aconteceu, por causa do trauma que ele gerou na minha vida lá no passado, quando eu vejo ele, logo a minha psique é totalmente confusa, enganada por causa da depressão e eu volto a viver uma dor que eu já vivi no passado, que eu não tenho mais necessidade de viver. Ele está lá vivendo a vida dele e tal, e eu estou aqui vivendo minha vida. O que acontece? A ciência diz que quando você foca naquilo que é importante, quando você concentra 99% de sua energia naquilo que vale a pena, naquilo que é bom, que dá resultado,
você vai perceber que daqui a bocado aquela pessoa, ela torna inexistente para você. Parece que ela nem sequer está aqui na tua festa e tudo vai correr certo. E daqui a bocado, essa pessoa se entrou, se não entrou, já não faz mais diferença para você. Preste bastante atenção. Pensamentos negativos, coisas do passado, que realmente quer azucrinar, torturar, magoar você, fazer você sofrer 10, 20, 30, 40, 50 vezes, é porque você está concentrado naquela coisa. Você precisa entender, eu preciso entender que esse pensamento veio. Por quê? Porque de fato um dia na minha vida eu tive uma história, algo que aconteceu que marcou minha vida, que doeu bastante. Beleza? Isso já está lá 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. Só que o que acontece? Infelizmente, porque isso marcou a minha vida, ele gerou trauma. Isso está ali dentro de mim. Não saiu, está ali. Em algum lugar de mim está ali. É só alguma coisa aparecer, ouvir alguma palavra, ouvir alguma pessoa, ouvir alguma coisa que me faz lembrar daquela trauma, que eu trago tudo isso para mim. Eu trago tudo isso para mim. A minha mente, ele já está totalmente manipulada, porque ele sofreu demais. Sabe o que acontece? Ele volta com toda aquela dor novamente. Observa, eu já vivi aquela dor lá no passado. Agora, na verdade, eu não estou a viver naquela dor. Agora, na verdade, esse é apenas um pensamento, não tem nada a ver. Mas eu, por não treinar a minha mente, por não disciplinar a minha mente, eu estou dando atenção a uma mentira. Ele foi um fato, mas ele já não é mais um fato. Não sei se entendeu, ele foi um fato, já não é mais um fato. E ali o que acontece? O que eu preciso fazer? Eu preciso então ignorar esse pensamento. Presta bastante atenção. No nosso corpo nós temos alguns neurotransmissores que são responsáveis para realmente nos dar alegria, felicidade, coisas assim. Não vou entrar em muito detalhe disso aqui, mas eu vou tentar ser muito prático. E um desses neurotransmissores também chama adrenalina. E a adrenalina, ele é que pega o nosso corpo e coloca no estado de estresse, sabe? E estresse já não é bom, o estresse não é bom. Agora preste atenção, quando nós damos muita atenção, ficamos presos a coisas que a gente está ansioso demais, está preocupado demais com muita coisa, não sei quando, ou quando nós estamos presos a pensamento ou sentimento de passado, sabe o que acontece? É como que você pegou um carro, você ligou aquele carro, deixou a trabalhar, só que ele está parado na garagem. E ele está com o motor ligado 24 horas sobre 24 horas. Ele não saiu do lugar. Ele está no mesmo lugar. Sabe o que vai acontecer com aquele carro 24 horas por dia trabalhando? Aquele carro vai aquecer, ele vai queimar o cabeçote, a cabeça do motor, vai arrebentar o motor, você vai danificar aquele carro totalmente, mas só que aquele carro não saiu do lugar. Mas qual é a causa? Aquele carro, ele estava com o motor a trabalhar desnecessariamente, então prejudicou. O estresse é você pegar o seu corpo e colocar no estado de alerta. O que depressão gera em nós? Ele gera exatamente esse pensamento, esse estado de espírito. A nossa mente, quando vem esses pensamentos, por causa do trauma que nós já sofremos, ele gera essa adrenalina. E aí nosso corpo entra na alerta como coisa que alguma coisa errada está acontecendo, mas na verdade é apenas um pensamento. E muitas pessoas não conseguem se libertar disso. E aí presta atenção, só que quando o seu corpo fica em estresse constante, ele mexe com uma substância mais perigosa ainda, muito boa, mas é muito perigosa, chamada cortisol. Cortisol ali é como aquele, vamos dizer assim, soldado de guerra. Esse é o nosso neurotransmissor responsável para nos ajudar a ir para a luta. Ele sai para a luta, ele não ativa em vão. Quando ele ativa é porque o negócio dá para quebrar. Só que quando o teu corpo está no estado constante de estresse, ele vai mexer com outros neurotransmissores, ele vai dar alerta para um outro neurotransmissor que vai prejudicar mais ainda seu corpo desnecessariamente. Porque você viu alguém, você começou a ter problema. Porque você está sempre pensando em tal coisa, você tem medo, você vive assim. Isso te prejudica, você não tem noção de danos que isso vai fazer no seu cérebro, dano que isso vai fazer na sua capacidade cognitiva, dano que isso vai fazer no seu sistema imunológico, que nós já falamos na semana passada. É por isso que quando você chega para um especialista, para um psiquiatra ou para um psicólogo bom,
ele logo vai fazer o quê? Vai recomendar para você tomar um antidepressivo. Porque eles sabem que a única forma de salvar você, de apagar o fogo que você está acendendo dentro de você, é através de medicamento. E você é responsável para se libertar disso, porque Cristo já te libertou. Então preste bastante atenção, lembra? Você tem que sempre dizer para esses pensamentos negativos que ele não é convidado. Lembra sempre dessa ilustração quando você tiver que passar por essa luta. Hoje, como eu disse, o nosso assunto é falar sobre mentiras que nós criamos e nós acabamos acreditando nelas, e essas mentiras mesmo, elas estão nos prejudicando. Elas tornaram um laço para nós. Mentiras sobre pensamentos negativos e sobre medo. Agora preste atenção, eu quero ler com você um texto aqui da palavra de Deus em Gênesis, capítulo 3, versículo 17 a versículo 19. Isso é uma chave poderosa, e libertadora. Presta atenção. Ele diz assim: e Deus disse a Adão, porque você deu ouvido à sua mulher e comeu aquela fruta que eu disse para não comer, por isso lanço maldição sobre a terra. Por isso lanço maldição sobre a terra. A terra vai produzir para você espinha, ervas daninhas, todos os dias da sua vida. Do suor do seu rosto você vai comer o seu pão, e você vai morrer, vai tornar terra, porque da terra você foi tomado. Eu quero que você preste atenção. O mundo em que nós estamos hoje, ele foi tocado para gerar estresse em nós. O mundo em que nós estamos, ele foi tocado, ele foi desenhado, preparado para gerar estresse, para causar problema em nós. E quem deu esse toque neste mundo foi o próprio Deus, por causa de que o homem queria ser independente de Deus. E então, Deus disse, tá bom, eu lavo minhas mãos, agora você resolve o seu problema. Então, por natureza, nós precisamos entender, você precisa entender uma coisa muito importante. Depois do pecado, o sofrimento faz parte da nossa vida. Depois do pecado, é natural você ter maus pensamentos. Depois do pecado, é natural você ter pensamento de desistir, de fazer o que você faz. É natural, aí, bom dia, irmão Elísio, seja bem-vindo. É natural você ter esses pensamentos. Agora, o que você precisa entender é que você tem que combater esses pensamentos todos os dias para vencer, se você quiser sobreviver. O mundo foi tocado, foi projetado para gerar sofrimento, para gerar estresse. É natural nós termos maus pensamentos, é natural nós termos estresse. Porém, eu preciso entender uma coisa, eu preciso entender que eu tenho que combater todos os dias esses maus pensamentos, esses medos, porque isso é uma questão de sobrevivência. Eu tenho que vencer todos os dias, tá? Todos os dias eu tenho que vencer. É provado também que 99,9% dos nossos medos, dos nossos maus pensamentos, elas não acontecem. Presta atenção. Às vezes nós sofremos por uma coisa desnecessária. 99,9% dos nossos medos, dos nossos maus pensamentos não acontece. E você é testemunha disso. Eu sou testemunha disso. Quantas vezes você teve medo, você diz, poxa, esse mês aqui é capaz de eu não conseguir fazer tal coisa. Aí chega lá, você faz tal coisa. Você está com medo, poxa, eu vou chegar lá, fulano vai falar tal coisa. Quando você chega lá é outra coisa. Não, meu patrão vai me mandar embora. Quando chega lá não vai mandar embora. Não, eu vou pegar Covid. Quando chega você não pega Covid. Você só fica com medo. Mas elas não acontecem. Mas por que você tem medo? Como eu disse, porque você foi projetado para viver nesse mundo de sofrimento. Então faz parte de sua história hoje. Outra coisa que nós precisamos entender a respeito de pensamento é que os nossos pensamentos eles não são reais. É verdade, a gente não sabe, mas é verdade. Nossos pensamentos eles são virtuais. Hoje a ciência ela consegue, através do filme, mostrar para nós como é que é desenhado os nossos pensamentos.
Você já viu um filme, o cara faz filme, que ele está lá sendo esfaqueado, que ele morreu, ele foi sepultado, mas só que ele não está morto, ele não foi esfaqueado. Ele está aqui fora. É apenas uma ilusão gráfica através de um trabalho artístico muito sofisticado que cria essa arte visual e nós vemos lá na tela do cinema projetado apenas imaginação da mente humana lá. Maus pensamentos que vêm para a nossa mente, medos que vêm para a nossa mente, eles são virtuais. Às vezes você está aqui a imaginar coisas, a pensar coisas que se você pudesse assistir você mesmo indo para seu funeral, você mesmo enterrando você tendo medo que você perdeu dinheiro, você imaginou que fulano falou você tal palavra, você cria muitos pensamentos e sofre por conta deles, e esses pensamentos, eles não são reais, eles não são verdadeiros. Agora, tem uma coisa que prejudica muito todos nós, é aquilo que nós criamos dentro de nós, é uma mentira que nós criamos dentro de nós. Todos nós pensamos que alguém tem que nos entender. Essa é outra mentira que nós criamos que nos prejudica. Nós vivemos com uma expectativa que alguém tem que nos entender. E nós cobramos das pessoas. Nós dizemos, não, meu marido não me entende, meu pastor não me entende, minha esposa não me entende, meus filhos não me entendem, meus amigos não me entendem. E aí o que acontece? Nós acreditamos que outra pessoa tem que nos entender, nós acreditamos que outra pessoa tem que sentir a nossa dor, nós esperamos, nós lançamos muita expectativa na outra pessoa, somente que outra pessoa, ela não consegue entender, ela pode até imaginar, mas ela não consegue entender. A outra pessoa ela não consegue sentir a sua dor, ela pode até pensar, mas ela não consegue sentir a sua dor, porque dor é uma coisa intrínseca, é uma coisa individual, é uma coisa pessoal, é uma coisa única. Ninguém consegue tomar a dor do outro. E por conta desse pensamento de mentira que nós criamos na nossa cabeça, o que acontece? Ele gera em nós decepção. Nós lançamos esperança nas pessoas e nós ficamos decepcionados com quem não nos decepcionou, porque nós pensamos que a pessoa nos decepcionou. Na verdade, nós é que nos decepcionamos. A única coisa que outra pessoa pode fazer conosco é gerar dor em nós. As pessoas podem causar sofrimento em nós, mas as pessoas não podem jamais entender, as pessoas não podem jamais incorporar a nossa dor. Nenhum psicólogo, nenhum pastor, ninguém tem a capacidade de incorporar a nossa dor. Ninguém tem capacidade de tomar a nossa dor. Por mais especialista que seja um psicólogo, por mais capaz que seja um pastor, ninguém é capaz de incorporar a nossa dor. A única coisa que um psicólogo pode fazer é nos dar uma ajuda técnica. A única coisa que um pastor pode fazer é nos dar uma ajuda técnica, no sentido de fazer o quê? Conceituar essa dor, interpretar isso, e dar algumas ferramentas para nos ajudar, mas ele jamais tem capacidade de assumir isso para si. Por quê? Porque isso é uma capacidade que Deus não preparou ninguém para fazer. A única pessoa que foi preparada para fazer isso foi Jesus. A única pessoa capaz de assumir, de tomar a dor de outra pessoa foi Jesus. Ele foi a única pessoa que encarnou-se, que não tinha pecado, que nunca experimentou pecado, e que de uma forma particular, de uma forma muito peculiar, ele conseguiu incorporar de forma muito plena a dor de cada um indivíduo. Por isso que a Bíblia fala em Isaías capítulo 53, versículo 4 e versículo 5, ele diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos como castigado por Deus, mas ele foi transpassado por causa da nossa transgressão. Ele sofreu por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. E pelas suas feridas nós fomos curados. Então, o homem ele pode imaginar, o homem ele pode pensar,
mas o homem jamais será capaz de incorporar, de sentir, de tomar a sua dor. Ninguém pode tomar a dor de ninguém. Ninguém pode assumir a dor de ninguém. A única pessoa capaz de assumir a nossa dor e foi preparado para isso é Jesus. Certo? Apenas Deus vai usar médico para nos ajudar a entender essa verdade. Deus vai usar um pastor para nos ajudar a entender essa verdade. Entre nós e o nosso irmão, relacionado àquilo que nós sentimos, em relação àquilo que nós temos da nossa dor, de nossos pensamentos, há um abismo muito grande. Existe uma complexidade infinita que é intransponível. Nenhum homem consegue entrar dentro do meu coração para sentir o que eu sinto. Nós falamos assim, não, eu estou a sentir o que você está sentindo. Não, é apenas uma forma de dizer. É apenas uma maneira boa, uma maneira simpática, uma maneira amorosa de nós queremos ajudar uns aos outros, mas na verdade a única pessoa capaz de fazer isso é Jesus. Por isso que quando Jesus ele for recebido no nosso coração como Senhor, quando ele for recebido no nosso coração como vida, por isso a Bíblia diz que a vida estava nele, quando ele for recebido como luz, tudo muda. Tudo muda. Porque Jesus, ele é a essência da própria vida. E quando ele entra na vida, a vida ganha um sentido e a gente então aprende e que nós não precisamos de mais nada, exceto de Jesus. Toda segunda-feira às 6 horas, até às 6h20, 6h30, eu estou aqui conversando com algumas pessoas, trabalhando realmente sobre como desenvolver pensamentos positivos, apresentando ferramentas de neurociência, da psicologia, mas fundamentado literalmente no que a palavra de Deus ensina, porque eu acredito que é no poder do Espírito Santo, é com oração de fé que Deus pode nos libertar de qualquer coisa, tá certo? Obrigado. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, por essa manhã, e pedir a tua bênção, que essa live, quando aqueles que virão poderão aprender, encontrar a resposta clara para superar suas lutas. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, obrigado.